Olá, seja bem-vindo ao canal e hoje nós vamos falar de uma coisa muito séria. Se posicionar custa muito caro e provavelmente quem se posiciona está adquirindo vários inimigos ocultos. Então vem comigo, fica nesse vídeo. Hoje esse vai ser o trabalho. Tenho que detalhar essa caminhonete toda de trabalho de um cliente meu. Enquanto eu vou detalhando, nós vamos batendo um papo e vamos falar sobre esse assunto que é muito importante. Se posicionar custa caro e talvez, querendo ajudar as pessoas, você está adquirindo muitos inimigos ocultos. Esse é um papo sério, vem comigo, vamos lá, vai começar agora. E aí, já se identificou nas primeiras palavras ditas aí? Vou contar uma coisa para vocês. Eu sou uma pessoa que realmente quer muitas vezes ajudar as pessoas, mas de uma forma a orientá-las. E muitas vezes as pessoas não estão atrás de orientação. E por ter uma característica de que eu estou sempre buscando a solução das coisas, às vezes empaco em uma ou outra, mas normalmente eu estou buscando soluções dos buracos que eu me enfio ou aonde as pessoas me colocam. E eu tenho o péssimo hábito de estar sempre falando com as pessoas. A pessoa está me contando uma história, está contando a vida dela, e aí quando chega numa história triste ou num problema que ela está vivendo ou sofrendo, é automático, não é algo premeditado não. Eu literalmente já estou pensando em como solucionar. E dizem que resolver a vida dos outros é mais fácil do que a nossa. Eu tenho que concordar. Porque você está observando de fora. Você não está emocionalmente envolvido com a situação. E aí quando a razão está ativa e a emoção não, fica mais fácil raciocinar. Você não está sentindo na pele. Você não tem as mesmas travas que a pessoa tem, talvez. Então fica mais simples de você pensar enquanto a pessoa está te contando. Só que eu tenho percebido ultimamente que as pessoas às vezes vêm conversar com nós, com você, comigo, só para desabafar. Só para tirar do peito aquele problema ali, falar sobre o problema, mas não necessariamente resolvê-lo. E talvez não porque não queira, talvez porque não identificou o problema ainda, talvez porque não vê aquela situação como um problema que ela tem que resolver, talvez ainda está negando ou se vitimizando, apontando defeitos nas outras, que quem está fazendo ela sofrer é outra pessoa, é outra circunstância, ela sofre e nunca é ela o responsável pelo sofrimento e muito menos pela solução. Então esse tipo de situação eu não tenho filtro para identificar. Deixa eu ver aqui se essa pessoa quer só desabafar ou se essa pessoa está buscando solução. E tem um outro ponto. Às vezes a solução que você está mostrando é inimaginável para a pessoa. Inclusive talvez até daquilo que ela está correndo. Então ela fica contando o problema para todo mundo, trazendo para a roda ou para ser validado no problema, que é complicado. Ela quer ouvir assim, olha, você tem razão em relação a isso, ou externalizar o problema e ver se alguém resolve da forma que ela quer e não da forma que tem que ser. E adivinha, no meio desse processo você imaginou a solução. E talvez não seja definitiva, não seja melhor, mas você vai lá e apresenta 2, 3 soluções para a pessoa que de fato possam resolver aquilo e talvez você até tenha experiência no que está falando. Você já enfrentou o problema, já sabe como é, e aí cai no engano de, sem a pessoa sinalizar, querer, perceber, induzir ou te pedir que seria o melhor, o conselho ou a direção, o que você faz? Abre a abençoada da boca e despeja na pessoa. Não, nesse problema aí é só fazer assim, fazer assado, fazer... Aí quando a pessoa está muito fechada, tem uma resposta que ela é clássica. Para você falar é fácil, você não está vivendo o que eu estou vivendo, você não passou o que eu passei. Aí você vai lá e fala assim, não, mas eu passei, ó, foi assim, assim, assim. Não, mas era em outro tempo, em outra época, é outra situação. Você não me entende, você não sabe do que está dizendo. Não é assim tão simples chegar lá e fazer. E aí você começa a confrontar essa pessoa.
e às vezes até tenta resolver ali na hora, tentar fazer uma ligação, tentar arrumar uma ajuda, um jeito. A pessoa começa a ficar evasiva, esquiva de você e sai da conversa. Normalmente o que vai acontecer, se essa pessoa for madura, mas ainda não estiver pronta para ouvir aquilo, te respeitar, realmente ser um amigo ou uma amiga, alguém que gosta de você e entende que o que você está dizendo é correto, mas ele não está pronto para ouvir, vai sair, vai refletir, vai se recompor, não vai perder a amizade, não vai ficar inimigo seu e vai simplesmente continuar com uma amizade tranquila, sadia, e talvez vocês voltem a tocar no assunto e resolver depois que ela digeriu. E aí, se essa pessoa não estiver madura emocionalmente, se ela não quer resolver, e às vezes o problema é o que toma conta da vida dela, inclusive tem gente que o problema é a vida dela, se ela resolver, ela não tem identidade, ela acaba morrendo por dentro, ela não sabe viver sem aquele problema. Adivinha como você vai ser detectado no cérebro dessa pessoa? Descobrimos uma ameaça. Essa pessoa é contra mim. Essa pessoa não gosta de mim. Esta pessoa descobriu aonde está o ponto para resolver esse problema, vai dar trabalho, eu vou ter que enfrentá-lo, eu vou ter que resolvê-lo, vou ter que tocar em feridas, lugares e situações que eu não estou disposto a tocar, eu vou ter que me reinventar. Ufa, isso dá trabalho demais. Sabe o que é mais fácil? A gente excluir essa pessoa que foi identificada como ameaça do nosso dia a dia, seguir a vida sem essa pessoa, mas algumas vezes o que pode estar acontecendo com você é essa pessoa identificou algum ponto em você que precisa ser tratado e você foi confrontado naquilo e você está em modo de fuga. Ou você entra em confronto com essa pessoa e aí começa a arrumar problema porque ela te confrontou em um ponto. E aí, ao invés de você entender por que você está desse jeito, por que ela te confrontou, entender isso e evoluir e melhorar, você entra em confronto. Você diminui a pessoa, você começa a procurar os podres dela, você começa a identificar que ela também não é tão boa assim, que ela tem defeitos, que ela tem falhas, e começa a criticar essa pessoa e começa a queimar essa pessoa no ciclo de amizade como uma forma de se defender. Quando a pessoa é muito coerente no que fala e te descobriu em algo, e aí você começa a descredibilizar essa pessoa com a sua roda de contato, isso é complicado, mas isso é do ser humano. Então, nobre gafanhoto, tenha muito cuidado, e é uma coisa que eu estou aprendendo, tá? Eu estou em desenvolvimento. Eu ainda não cheguei nessa plenitude não, só que resolvi compartilhar aqui. Talvez você possa querer ajudar, querer resolver um problema, entregou a solução e por não ter capacidade de entendimento, capacidade de resolução ou não saber lidar com aquilo, a pessoa, em vez de se aproximar de você, ela simplesmente se afasta, porque você tocou aonde não era para tocar. E vai por mim. Normalmente, quando as pessoas sentam para reclamar da vida, é só para reclamar mesmo. Poucos querem a solução. E, de boa, no fundo, muitos, nós sabemos quais são as soluções. O problema é colocar em prática. E aí, quando chega alguém que mexe nessa ferida, que cutuca bem ali e te mostra, ó, aqui tá errado, a gente costuma repelir essa pessoa. Infelizmente. E se por outro lado você é essa pessoa que costuma dar conselhos, orientar, falar para as pessoas, mostrar solução, sem elas te pedirem, sem elas sinalizarem que querem, eu sei, é difícil, a gente sofre, porque tem coisas que é tão óbvias, estão na cara da pessoa e você está com uma boa intenção muito grande de simplesmente resolver aquilo, muitas vezes porque você ama a pessoa, gosta da pessoa, mas ela não quer. Você está adquirindo inimigos ocultos. Vai gerar afastamento. Se você é essa pessoa, faça como eu estou tentando fazer. De um tempo para cá, eu só aconselho, só dou opinião, só falo com a pessoa o que eu acho sobre determinado assunto quando me pedem. Quando sinalizam assim, cara, qual a sua opinião sobre isso? O que você acha sobre esse problema, essa situação? Aí eu me manifesto. Então para de sofrer, para de se lamentar. Guarde toda essa energia,
toda essa vontade de resolver, de explodir, de expandir, para você, aplique na sua vida e derrame isso na vida de quem realmente se importa, de quem vem procurar, de quem te escuta, de quem te respeita, te considera, tá com você em todos os momentos e não só nesse momento de que ela precisa daquele conselho, some de perto de você e não volta. E às vezes até te queima, porque isso acontece, tá? Quando a pessoa sabe que você descobriu um problema dela, identificou um problema que ela está fugindo de resolver aquilo, com medo que você fale isso com as outras pessoas, elas concordem. O que a pessoa faz, que está nessa situação? Ela vai na frente difamando, te difamando, acabando com a sua vida, desacreditando tudo o que você fala, desvalidando você para as pessoas no entorno. Para quê? Para que se um dia você tocar no assunto, se alguém te perguntar alguma coisa sobre essa pessoa, o que vai acontecer? As pessoas não vão acreditar quando você falar de um ou de outro, ou dar uma opinião sobre uma situação que essa pessoa está vivendo. Então, meu amigo, esse é o recado. Muito cuidado com esse tipo de situação, muito cuidado com esse tipo de gente. E eu tenho feito um exercício muito grande. Quando eu identifico esse tipo de gente na minha vida, eu faço também um autoexame para ver se eu não estou sendo essa pessoa ruim na vida de outra pessoa. Porque se eu também estou praticando a mesma coisa, eu preciso evoluir, eu preciso mudar. Então esse é o bate-papo de hoje. Ficamos por aqui, espero que você tenha gostado. Deixa aí seu comentário, sua curtida e coloca aqui outros temas que você quer que nós conversamos. Enquanto eu vou trabalhando aqui, nós vamos batendo um papo. Põe aí nos comentários e me diz se você vive isso, se você já presenciou, se você já viveu esse tipo de situação. Então me diz aí, quem é você nessa história? E se você também já evoluiu, se você é essa pessoa que já entendeu o jogo, já está jogando certinho, só opina quando te pedem, só entra no jogo quando é para entrar, deixa aqui nos comentários. Quero bater esse papo com vocês. Não esquece de curtir, de comentar, de enviar para um amigo, para uma amiga, esposa, marido, parente, filho, que também precisa ouvir esta mensagem. Um abraço e até a próxima conversa. Fui!